Olá, que bom ter a sua companhia para a nossa conversa de hoje. Estamos, olha, bem pertinho de Pentecostes, né? Pois é uma época muito especial. E as leituras de hoje, desta sexta-feira da sétima semana da Páscoa, trazem temas assim bem fortes para a gente refletir. Perseverança, a misericórdia de Deus e aquele recomeço que a gente sempre pode ter na missão. Vamos mergulhar um pouco nisso? Vamos sim, com certeza. Então, começando lá em Atos dos Apóstolos, a gente vê Paulo preso. E o governador Festo, ele está tentando explicar o caso para o rei Agripa. Hum, E o jeito que ele descreve é curioso, né? Ele fala que os judeus tinham umas questões da sua própria religião e o ponto central era a respeito de um certo Jesus que havia morrido e que Paulo afirmava estar vivo. é impressionante como a essência da nossa fé, a ressurreição, soava como confusão total para eles, né? Exato. Pura confusão para as autoridades romanas. Mas olha que interessante, essa mesma confusão, essa incompreensão, acaba sendo usada por Deus, né? A perplexidade do Festo, na verdade, abre portas. Como assim? É que isso leva Paulo a testemunhar em instâncias cada vez mais importantes até chegar em Roma. Faz a gente pensar quantas vezes a nossa fé também parece esquisita para o mundo, né? Verdade. Às vezes a gente se sente meio deslocado. Pois é, e talvez esses momentos não sejam só barreiras. Podem ser tipo frestas, sabe? Oportunidades para a gente mostrar com calma por que a gente crê nesse Jesus vivo. Não precisa brigar, só explicar o que ele significa pra gente. Faz todo sentido. E essa ideia de Deus agindo no meio da confusão me liga direto com o Salmo 102. Tem aquele verso poderoso. O Senhor no céu estabeleceu o seu trono. Ah, esse salmo é maravilhoso. Ele afirma a soberania de Deus, né? Sim, mas aí vem a questão. Como a gente junta essa fé na justiça de Deus com tanta coisa difícil, tanta injustiça que a gente vê por aí? Essa é a tensão da vida cristã, eu acho. O Salmo não está dizendo que não existe justiça. Pelo contrário, ele chama a gente para uma confiança Ativa. ativa. Como assim? Não é ficar parado esperando, sabe? Crer que Deus reina não é ignorar o sofrimento. É, na verdade, alimentar a esperança de que a justiça dele vai prevalecer no fim. É um gás para a gente continuar fazendo certo, mesmo quando parece que não adianta nada. Entendi. É ter a certeza de que o trono de Deus é firme, apesar de tudo. Exatamente. E na prática, quando a gente vê uma injustiça que mexe com a gente, que dá aquela revolta, em vez de, sei lá, ficar amargo ou querer vingança, Que às vezes é a primeira reação, né? é humano. Mas a gente pode tentar direcionar essa energia para oração, pedir transformação, sabe? Pedir que a justiça de Deus, que restaura e não só castiga, se manifeste ali. E essa palavra restauração, nossa, ela nos leva direto para o Evangelho de João, né? Aquele encontro de Jesus com o Pedro depois da ressurreição. Ah, esse diálogo é demais. Aquela pergunta repetida 3 vezes: Simão, filho de João, tu me amas? É forte, né? Muito forte. E é pura pedagogia de Deus ali. Jesus não está esfregando a negação na cara de Pedro para humilhar. Não é isso. Não, né? De jeito nenhum. É para curar. A repetição é chance para Pedro reafirmar o amor. Talvez um amor mais maduro agora, mais consciente da própria fraqueza. E a resposta de Jesus é imediata, né? Apacenta as minhas ovelhas. Exato, o amor se liga direto ao serviço, ao cuidado. Isso é tão libertador. Mostra que as nossas falhas, as nossas negações, elas não são o fim do caminho. Deus não descarta a gente por causa delas. Pelo contrário, parece que ele usa justamente a nossa consciência dessa fragilidade para nos fazer pastores, cuidadores, mais compassivos. Mais humanos. Que bonito isso. E um jeito de viver isso hoje talvez seja, sei lá, pensar numa área onde a gente falhou, onde negou de alguma forma, e fazer um gesto concreto. Um pequeno gesto de reparação, de amor, de serviço. Como quem diz, Senhor, apesar de tudo, tá aqui, eu te amo e quero servir. Bom, então, resumindo um pouco o que a gente conversou, a incompreensão do mundo pode ser, paradoxalmente, um caminho para Deus agir, como foi com Paulo. Sim. A confiança na justiça de Deus, lá do Salmo, nos sustenta nas dificuldades. Isso, uma confiança ativa. E o amor de Jesus, que a gente vê com Pedro, não só perdoa, mas restaura e nos envia de novo para a missão. Perfeito. Acho que a grande mensagem é essa. Deus não procura gente perfeita, super-heróis da fé.
Ele busca corações sinceros, dispostos a amar e servir, mesmo sabendo que são frágeis. A misericórdia vem antes, e é ela que nos capacita. Fica então esse convite para nossa reflexão pessoal. Como é que a nossa vida hoje está respondendo àquela pergunta de Jesus? Tu me amas? E, talvez mais importante, como esse amor vira cuidado concreto com quem está do nosso lado? Se essa nossa conversa tocou você de alguma forma, conta pra gente nos comentários, compartilha o que você pensou, a gente gosta muito de ler. E para a gente terminar, fica uma provocação no ar, né? Se o amor de Jesus transformou a negação de Pedro num pilar da igreja, num exemplo de cuidado pastoral, que transformação ele pode estar querendo fazer a partir das nossas próprias fraquezas, das nossas falhas, hoje mesmo?